Nos últimos anos, os cientistas fizeram duas descobertas revolucionárias sobre nosso universo. Graças às novas tecnologias, olhamos para o passado distante e aprendemos algo que pode mudar nossa compreensão do universo para sempre. Quais são essas descobertas e o que elas significam para nós? Vamos descobrir. Recentemente, revelamos a primeira imagem colorida do telescópio espacial James Webb. É uma foto alucinante que captura milhares de galáxias antigas. Essa luz mais antiga documentada na história do universo data de mais de 13 bilhões de anos atrás. Isso é apenas 600 milhões de anos após o Big Bang. É como dar uma espiada no álbum de bebê do universo. Mas isso foi apenas o começo. Os astrônomos esperavam ver algumas galáxias minúsculas e jovens, mas o que encontraram foi uma verdadeira surpresa, impossivelmente maciça. E tudo isso a partir de apenas um pequeno ponto vermelho. O principal autor do estudo, Ivo Labé, estava trabalhando no computador como de costume e de repente obteve dois números. Idade, 13,1 bilhões de anos. Peso, 100 bilhões de estrelas. Quando percebeu o que isso significava, quase cuspiu seu café. Mas esse ponto vermelho foi apenas o começo. No dia seguinte, eles encontraram mais 5 galáxias iguais a essa. Na verdade, essas 6 galáxias maciças são tão antigas quanto a própria Via Láctea. Toda a equipe de pesquisa ficou incrédula. Eles pensaram, peraí, o quê? Elas não poderiam ser tão maduras tão cedo no tempo. Será que cometemos um erro? Mas não, o telescópio espacial James Webb, o novo cara legal do bloco espacial, tem sérias habilidades. Ele pode ver através de nuvens de poeira com sua visão infravermelha e detectar galáxias que antes eram invisíveis. Esqueça o Hubble, tem um novo observador de estrelas na cidade. Mas por que isso abalou tanto as coisas? Porque essa descoberta afeta a nossa compreensão de como as galáxias se formaram. Vamos tentar explicar. Há muito tempo, 13,8 bilhões de anos atrás, para ser preciso, nosso universo nasceu. Ele ficou relaxando por um tempo, e então começou a formar as primeiras galáxias. E essas galáxias estavam cheias de gás e poeira. Por fim, esse gás começou a se transformar em estrelas. Algumas galáxias eram mais maciças e tinham mais estrelas, e outras eram mais leves e quase não tinham estrelas. De qualquer forma, todas elas cresceram gradualmente. As estrelas nelas nasceram lenta e suavemente. É assim que nossos modelos atuais explicam esse fato. Mas essas novas observações do telescópio espacial James Webb mostram uma surpresa inesperada. Parece que, mesmo no início do universo, nossos antigos amigos tinham muitas estrelas, mais do que esperávamos. Se for esse o caso, então essas galáxias são como os superdotados do universo. Elas pularam a fase de crescimento pequeno e gradual e foram direto para serem gigantescas rompedoras do universo. De acordo com o nosso modelo cosmológico atual, elas nem deveriam existir, mas existem. Portanto, parece que após o Big Bang, as estrelas estavam se formando muito mais rápido do que pensávamos. O que é muito estranho. Isso pode significar que há algo faltando em nossa compreensão da formação das galáxias. Como você pode ver, essas rompedoras do universo estão realmente fazendo jus ao nome, causando um possível consenso total entre os cientistas. O universo estava tipo, ei, estou prestes a virar os modelos cosmológicos de cabeça para baixo. Mas não devemos tirar conclusões precipitadas. Há muitas teorias que poderiam explicar essas descobertas surpreendentes sem quebrar o modelo padrão. Por exemplo, talvez a luz que estamos vendo não esteja vindo de estrelas, mas de discos rodopiantes de destruição em torno de buracos negros supermassivos. Essas bestas cósmicas colossais podem engolir a matéria e cuspir um espetáculo de luz deslumbrante. E o olhar aguçado do telescópio James Webb está detectando esses enigmáticos discos de acreção como nunca antes. Ou talvez essas galáxias possam estar brincando de esconde-esconde conosco. Talvez haja algo mais na história que ainda não vimos. Afinal de contas, o universo é vasto e misterioso, e nós apenas começamos a arranhar a superfície. Opa! Precisamos ir mais devagar aqui. Antes de tentarmos explicar tudo isso, precisamos confirmar se essas galáxias antigas são realmente tão antigas assim. Embora mesmo que sejam apenas buracos negros supermassivos, isso ainda mostra uma mudança surpreendente. Teremos que esperar cerca de 1 ano para descobrir. Uma coisa é certa, o telescópio espacial James Webb definitivamente nos ensinou uma lição valiosa: espere o inesperado. E esse é apenas o começo do inesperado. A equipe de Ivo Labé não foi a única a fazer uma descoberta tão grande. Tem também uma equipe que afirma ter desvendado os segredos do passado do universo, e isso vale 2 prêmios Nobel.
Saia da frente, telescópio espacial James Webb, porque essa descoberta veio de uma antena que é menor do que uma geladeira e custa menos de 5 milhões de dólares. Isso é que é caça às pechinchas espaciais. Os astrônomos captaram esse sinal que trouxe algumas surpresas. Ele estava vindo das primeiras estrelas do nosso universo, na época em que elas estavam apenas começando a cintilar. Diga oi para nossos ancestrais celestiais novamente. No entanto, o sinal era bem estranho. As temperaturas eram anormalmente baixas e havia uma onda pronunciada que deixou os astrônomos encucados. Tem uma teoria. A matéria escura pode ter aprontado algumas, e se esse for o caso, então podemos estar realmente à beira de uma grande descoberta. Imagine que você está olhando para o céu noturno repleto de estrelas, mas há algo mais lá que você não consegue ver. É como um manto invisível que cobre todo o universo. Os cientistas chamam esse material misterioso de matéria escura. Essa matéria é como o fantasma do nosso mundo. Ela não emite, absorve ou reflete nenhuma luz. Não podemos vê-la com telescópios, nem com nossos olhos. É por isso que a chamamos de matéria escura. Mas se não podemos detectá-la de forma alguma, como sabemos que ela existe? Por causa de sua atração gravitacional. Um dia percebemos que nossa compreensão de como as galáxias foram criadas estava incorreta. De acordo com nossos cálculos, elas deveriam ter sido um gás caótico, mas algo as manteve unidas, transformando-as em espirais, como um tipo de cola invisível. Então pensamos, talvez essa cola invisível realmente exista? Se a Lua fosse invisível, ainda assim suspeitaríamos que ela existe em algum lugar porque sua gravidade afeta as marés na Terra. Esse também é o caso da matéria escura. Sua gravidade influencia o movimento das galáxias e de outros objetos cósmicos. De fato, a matéria escura constitui uma grande parte do universo, cerca de 27% dele. Além disso, a matéria normal que podemos ver, como estrelas, planetas e galáxias, representa apenas cerca de 5% do universo. Portanto, embora não possamos ver a matéria escura, na verdade há mais dela no universo do que tudo o que podemos ver. Os cientistas ainda estão tentando descobrir se a matéria escura existe e do que ela pode ser feita. Algumas teorias sugerem que ela poderia ser composta de partículas exóticas que são diferentes das partículas com as quais estamos acostumados. Outras afirmam que pode ser algum tipo de matéria estranha, não descoberta, que não interage com a luz de forma alguma. De qualquer maneira, é um mistério intrigante. E se algum dia confirmarmos a existência da matéria escura, nossa compreensão do mundo mudará para sempre. Portanto, agora você pode entender por que a comunidade científica está tão empolgada. Se essa descoberta for confirmada, teremos a primeira prova real da existência da matéria escura. Tal descoberta pode ser ainda mais importante do que o próprio Big Bang, porque, como dizem os astrônomos, somos feitos de matéria estelar e, portanto, estamos vislumbrando nossa origem. Mas, é claro, ainda temos que esperar e explorar tudo isso em detalhes. Na ciência, nunca devemos nos apressar em tirar conclusões. E enquanto os cientistas Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente. E é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020 e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram. Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos. O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios X. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada transiente de rádio do centro galáctico, ou GCRT na sigla em inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de 1 hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos.
O Próxima b é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol. Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas, nem muito fria nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para Próxima b a 40.200 km/h, que é a velocidade dos foguetes lunares Apollo, levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali. Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura. Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa. Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos, mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 km acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo. Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina a cerca de 960 km acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio. Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair, apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente. Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez 2 ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão
Um ex-planeta e agora planeta não muito distante é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 quilômetros, enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 quilômetros de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica 1000 vezes mais distante do que ele. No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transneptunianos. Há ainda uma nuvem de cometa Oort, que vai a meio ano-luz do planeta não, também 1000 vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis, porém o raio é de cerca de 10 km, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado laticósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra a carne grelhada ou metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram. Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5.000 horas para fazer e vai custar $1 milhão. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra. É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco, o que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1,80 m, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta ao seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las, o que significa automaticamente que não são capazes de vibrar, e assim não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Nós meio que vivemos dentro do nosso Sol, que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior, se estende muito além da superfície que podemos ver. A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também, incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros. Dezenas de espaçonaves e centenas de sondas decolam do nosso planeta e se dirigem para o irmão gêmeo dele, Vênus. Ele tem quase o mesmo tamanho da Terra e cerca de 80% da massa dela. As temperaturas são muito altas para os humanos e ali não existe o ar ao qual estamos acostumados a respirar. Mas fomos para lá porque os cientistas encontraram recentemente vestígios do gás fosfina, o que sugere que pode haver vida ali. A fosfina se origina de vários micróbios e bactérias. Assim, a humanidade embarca nessa jornada para descobrir a vida. Com a nossa tecnologia, um voo para Vênus levaria de 3 meses e meio a 6 meses e meio. Mas finalmente conseguimos. Naves espaciais estão pousando no planeta. E quando os primeiros humanos chegam na superfície, vêm desertos chamuscados pelo calor, lagos de lava e geysers de ácido venenoso. E é isso. Os cientistas calcularam mal os dados do radiotelescópio. A fosfina nunca existiu em Vênus. Portanto, estamos voltando aos foguetes e nos preparando para uma viagem mais longa através da nossa galáxia. Os pesquisadores acreditam que existam pelo menos 36 civilizações na Via Láctea, elas podem ser organismos vivos completamente diferentes de nós, com corpos e olhos diferentes. Talvez andem e falem de uma maneira muito diferente da nossa. Mas uma civilização avançada tem várias condições, como o progresso tecnológico e o uso da comunicação desenvolvida entre os indivíduos.
Portanto, essas civilizações devem explorar o espaço, construir cidades e ser capazes de se comunicar como espécies independentes. Vamos olhar para a nossa galáxia e encontrar esses mundos civilizados. Assim, a Via Láctea é uma espiral de 100 mil anos-luz de lado a lado. Se uma estrela nasce em uma extremidade dela, em uma explosão superpoderosa, a luz desse evento não alcançará a outra extremidade até 100 mil anos depois. Existem cerca de 100 bilhões de estrelas e, perto de cada uma delas, pode haver mundos semelhantes ao nosso sistema solar. Vamos tentar encontrar esses mundos habitáveis usando peneiras gigantes. Primeiro, procuramos estrelas com muito ferro, cuja temperatura é perfeita para o desenvolvimento da vida. E o ferro no sistema estelar ajudará a formar os núcleos dos planetas que serão lar de outra civilização. Passamos a Via Láctea na nossa peneira. Vemos que há muitas estrelas que se encaixam na descrição, então precisamos de outro filtro. Agora vamos encontrar estrelas que se parecem com o Sol nesse momento. Elas devem ser cerca de 100 vezes maiores que a Terra e 333 mil vezes mais pesadas. Um critério importante é a idade. Quando uma estrela envelhece, ela começa a se expandir e se transforma em uma gigante vermelha. Nesse momento, pode absorver os planetas ao redor. A vida dela pode terminar com uma grande explosão que destrói tudo ao seu redor. Portanto, a que procuramos deve ser relativamente jovem. Vamos usar nossa peneira novamente. Existem menos estrelas, mas ainda assim são muitas. Agora vamos nos concentrar nos planetas. Eles devem ficar na zona habitável da estrela. Não muito perto, porque nesse caso a temperatura seria muito alta para que a vida nascesse, e nem muito longe. Então o planeta seria apenas um bloco de gelo sem nada vivendo nele, e com uma temperatura que deveria permitir que a água permanecesse líquida. Outro filtro é a idade do planeta candidato. Leva tempo para que uma civilização avançada se desenvolva. Com base na experiência da Terra, os cientistas acreditam que leve pelo menos 4 bilhões e meio de anos para qualquer forma de vida evoluir ao nível humano. Então, estamos procurando planetas semelhantes ao nosso ou mais antigos. Usamos nossa peneira uma última vez e pronto. Temos 36 mundos onde uma civilização avançada é possível. Os pesquisadores conduziram esse estudo e o publicaram em abril de 2020, com base nesses mesmos critérios. Só falta descobrir essas civilizações e fazer o primeiro contato. Podemos detectar alguma usando as ondas de rádio que vêm dela. Suponha que haja um planeta A com organismos vivos primitivos. Milhões de anos de evolução e eles se tornarão uma civilização com tecnologia avançada. As ondas de rádio serão a forma como se comunicam. Então todo o planeta emitirá ondas de rádio como uma estrela emite luz. E aqui na Terra seremos capazes de captar esse sinal com antenas apontadas para o espaço. Mas há um problema com a distância entre os planetas. Por exemplo, o A está a 1000 anos-luz de distância da Terra. Quando ele começar a emitir ondas de rádio, esses sinais não nos alcançarão até 10 séculos depois. Nós aprendemos a emitir e receber ondas de rádio em 1895. E se a civilização do planeta A emitir um sinal de rádio ao mesmo tempo, não conseguiremos captar esse sinal até 2895. O mesmo acontecerá no planeta A. Enviamos uma mensagem na forma de um sinal de rádio ao espaço em 1974. Nele, codificamos nosso sistema numérico, o DNA humano e informações sobre o nosso sistema solar. Se houver uma civilização avançada no planeta A, ela será capaz de receber a mensagem apenas em 2974. E teríamos que esperar mais um milênio para obter uma resposta. Outro problema com as ondas de rádio é que elas não parecem um brilho constante no planeta, mas uma erupção. E são usadas apenas em um determinado estágio da civilização. No início, é o principal método de comunicação, mas depois começamos a utilizar telefones celulares, TV a cabo e fibra ótica. E à medida que a tecnologia avança ainda mais, nossas ondas de rádio levemente começam a desaparecer. Portanto, temos apenas cerca de 100 anos de uso ativo do rádio pela civilização. Um dia, captamos um estranho sinal de rádio de origem desconhecida. Suas características sugeriram que ele fora criado artificialmente, talvez por uma civilização do espaço sideral ou uma nave estelar de passagem. Outras pesquisas a respeito não deram resultados. Isso deu origem a muitas teorias e argumentos sobre o que realmente era. Pode ter sido um sinal da Terra refletido em um satélite voando pelo céu, ou talvez vestígios de um cometa a alguns anos-luz de distância. Mas vamos supor que tenha sido de uma civilização distante. Uma das 36 que provavelmente existem. Agora precisamos entrar em contato com ela. Então jogamos nossa bagagem em um foguete e partimos na direção do planeta suspeito. Nossos foguetes podem voar a 28.300 km por hora.
Isso significa que um foguete pode cruzar os Estados Unidos inteiro em apenas 8 minutos. Mas ainda que uma civilização avançada vivesse perto de nossa estrela mais próxima, a Próxima Centauri, levaríamos cerca de 73 mil anos para chegar lá. Mesmo na velocidade da luz, seriam 4,2 anos. Portanto, precisamos resolver o problema das viagens espaciais. Nossos cientistas planejam atingir cerca de 1/4 da velocidade da luz com um laser. Um poderoso feixe da Terra empurrará uma sonda microscópica na direção certa. Ela pode chegar ao nosso destino em cerca de 17 anos. E em mais 4, quando o sinal dela chegar à Terra, saberemos se existe uma civilização avançada. Outra possibilidade para viagens mais rápidas do que a luz é a espaçonave Bolha de Dobra, que teria de comprimir o espaço à sua frente e esticá-lo através de sua cauda. Então seremos capazes de alcançar qualquer ponto do universo em literalmente alguns segundos. Mas essa viagem continua sendo uma fantasia para nós. Talvez possamos chegar a diferentes cantos do universo por meio de buracos de minhoca, que são atalhos semelhantes aos túneis. Mas há um problema. Esses buracos de minhoca podem ficar dentro de buracos negros, e são os objetos mais misteriosos do universo. Tão pesados que nem mesmo a luz consegue escapar da sua armadilha. Nossas espaçonaves também não suportariam a tensão. Existe ainda uma teoria de que a Terra é única porque nasceu em circunstâncias totalmente acidentais. Há 4 bilhões e meio de anos, nosso planeta era um bloco de lava que começou a esfriar e se solidificar. Mas sua tranquilidade foi quebrada por um asteroide do tamanho de um planeta inteiro voando. A colisão ocorreu em um ângulo tal que a Terra não foi completamente destruída, mas parte do asteroide permaneceu na nossa órbita. Uma rocha pesada perto do nosso planeta estabilizou nossa rotação, e a interação gravitacional com os destroços gigantes fez nosso núcleo esquentar. Além disso, o asteroide nos trouxe muita água. Essa colisão é extremamente improvável. É como ganhar na loteria, várias vezes seguidas. Mas até agora não temos nenhuma razão para acreditar que existe vida no espaço sideral. Assim como não temos motivos para acreditar que não existam civilizações avançadas no universo, exceto a nossa.